Olá, gente! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de ciência. E nós vamos continuar com o estudo da genética. E hoje a gente vai ver um pouco sobre a primeira lei de Mendel e o que ele nos trouxe com essa lei. E aí, as características dos indivíduos são determinadas por um par de fatores hereditários que se separam na formação dos gametas. Então, ele vai nos trazer, nos explicar como é que surgem as características, tanto as características paternas quanto as características maternas, ok? Então, vamos lá? Ele também concluiu que entre os fatores hereditários, que são os alelos, havia uma relação de dominância de um alelo sobre o outro, fazendo com que o alelo recessivo só pudesse se manifestar quando em duplicata, ou seja, sem a presença do alelo dominante. Então, quando tem um alelo dominante, o recessivo fica ali quietinho. A partir do momento em que não tem, aí é que ele se sobrepõe, tá certo? E aí, as características, elas surgem a partir dos fenótipos e dos genótipo e do genótipo, né? Então vamos entender o que é isso aqui, tá? O conjunto de gene, lembrem isso, gene de um indivíduo é chamado de genótipo. Ou seja, gente, é aquela característica que a gente não consegue observar, tá certo? Ela está presente no DNA, no gene, tá? Daí o nome genótipo. Já as características observáveis é chamada de fenótipo. Por exemplo, a Maria parece demais com a mãe dela, tem os cabelos parecidos com o da mãe, os olhos, a boca, o nariz. Então esse daí é o fenótipo, tá? Que são aquelas características que nós conseguimos observar, observáveis. Enquanto o genótipo são aquelas que nós não conseguimos observar. Mas eu sei que a Maria é muito parecida com a mãe dela. Mas no gene dela, ela tem características do pai, tá? Que aí é o genótipo. Ok, gente? Gente, qualquer dúvida, por favor, perguntem, tá? Não tenham problema quanto a isso, tá? Então, a primeira lei de Mendel aplicada a outras situações. Vamos aqui. A primeira lei, embora não explique a manifestação de muitas características nos seres vivos, pode ser aplicada com sucesso a algumas situações, como é o caso do albinismo nos seres humanos. O que é o albinismo? São aquelas pessoas extremamente branquinhas, ou seja, falta de melanina na pele, tá? É a ausência dela, É uma variação genética caracterizada pela ausência total ou parcial da melanina, substância de pigmentação. Então, se eu tenho uma coloração um pouco mais escura, é porque eu tenho uma quantidade maior de melanina na pele. Se eu não tenho, é a ausência parcial ou total, tá? E aí, essa melanina é responsável pela coloração da pele, cabelos e dos olhos. Indivíduos albinos apresentam pele muito clara, cabelos brancos e olhos azuis ou avermelhados. O albinismo é uma característica recessiva. Por que é recessiva? Se a gente colocar uma pigmentação, ela vai se sobressair a coloração dela, tá certo? Ou seja, para que um indivíduo seja albino, é necessário que tenha recebido um alelo recessivo do pai e um alelo recessivo da mãe, tá? Caso contrário, se o indivíduo tiver apenas um dos alelos recessivos, ela não apresentará o fenótipo do albinismo, tá certo? Porque, pronto, aqui tá vendo a característica a partir dos alelos, tá? Dominante é representado pela letra A, azão, e o recessivo, azinho, tá? Então, quando a gente faz esse cruzamento aqui, vai dar um recessivo, que aí vai ser o azinho, consequentemente vai dar a ausência de
pigmentação, caracterizando o albinismo, ok? Ó, pronto. Aqui, gente, ó, o exemplo. Ó, Bzão, Bzão, ou seja, dominante e aqui recessivo. Aí aqui é feito um cruzamento. Então aqui um homozigoto de pelagem preta, né, ó. Aqui houve um cruzamento, né? Vamos aqui ver uma mistura. Então Bzão, Bzinho, Bzão, Bzinho. E aí aqui a gente faz o cruzamento. Então, se eu misturar esse Bzão com esse Bzão, vai dar Bzão. Se eu misturar esse Bzão com esse Bzinho, vai dar Bzão, Bzinho. Se eu colocar esse Bzinho com esse Bzão, vai dar Bzão, Bzinho. Vai ser também pelagem preta, né? Porque vai ser um heterozigoto, porque é Bzão, Bzinho. E se eu colocar Bzinho, Bzinho, vai dar Bzinho, Bzinho. Pelagem branca, homozigoto recessivo, tá? Então, é feito esse cruzamento. Gente, eu fico aqui imaginando a dificuldade que vocês têm de acompanhar esse raciocínio, que não é tão simples, é diferente da gente estar perguntando, estar em sala. Então, assim, caso vocês tenham dúvidas, não deixem de perguntar, isso é imprescindível, tá certo? Professora, eu não entendi, explica novamente, na questão 1 eu não entendi, perguntem, tá certo? Ok, gente? Vamos aqui. Eretogamo. Mas aqui a gente já misturou bastante, né? Mas vamos deixar esse eretogamo para a nossa próxima aula, tá certo? E aí hoje a gente vai ficar com a primeira lei de Mendel e sobre o albinismo. E aí a atividade vai ser baseada nesses dois conteúdos. E aí, como eu falei anteriormente, dúvida, pergunta. Ok, gente? Tenham todos uma excelente aula.